Decisão de última hora surpreende geral no Vasco, mais um jogador na mira da Europa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal B. Chegando com tudo nesta quinta-feira, dia de jogo Vasco Internacional, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho. Obrigado pela moral, pela inscrição, pelo like. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Falar sobre a partida de hoje. Vasco e Internacional, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chegando o final da temporada, o campeonato vai afunilando, o sarrafo vai subindo. E é claro, pós a data FIFA, acabou aquela ansiedade, aquela expectativa, né? Enfim, chegou o grande dia. Quero saber, como é que você tá? Como é que tá o sentimento do torcedor cruzmaltino para essa partida de hoje? Qual é a sua expectativa, palpite para o jogo? Como é que você acha que o Vasco tem que performar, desempenhar em campo? Porque o negócio é o seguinte, falar primeiro sobre a tabela do campeonato, que acabou até mesmo colaborando para o Vasco, que obviamente com a vitória do Corinthians, o Vasco foi ultrapassado de nono, o Vasco cai para décimo. Porém, com os jogos da noite, colaborou a derrota do Bahia para o Palmeiras de virada na Arena Fonte Nova por 2-1. O Palmeiras encostou no Botafogo e o Bahia se manteve ali em oitavo lugar com 46 pontos. Pontos que o Vasco pode alcançar em uma vitória, um resultado positivo hoje sobre o Internacional. O Vasco vencendo o Internacional chega a 46 pontos, encosta ali no Bahia, que é o oitavo, e ultrapassa novamente o Corinthians. Então a vitória de hoje é fundamental, se tornou mais importante. O Atlético Mineiro, com o empate com o Botafogo por 0-0 lá no estádio Independência, o Atlético se mantém em décimo agora com 43 pontos. E foi um jogo, galera, que teve de tudo. Teve de tudo, menos gol, né? Menos o mais importante aí para um dos lados. Mas teve confusão, o Hulk bateu boca, o Hulk mais uma vez, inclusive esculachou o Luiz Henrique no final da partida, em relação ao Luiz Henrique ter desrespeitado o time do Atlético Mineiro em uma fala, e o Hulk foi para cima, falou do Luiz Henrique, teve confusão também ali na zona mista. Falar, o estádio do Independência é um estádio emblemático, né? Porque ano passado teve lá o dirigente do América Mineiro falando em Operação Salva Vasco. Nesse estádio já teve o soco lá do Pedro do Flamengo. Enfim, e ontem mais uma confusão no estádio Independência. Teve esse bate-boca entre o Luiz Henrique. Teve também o Daverson reclamando bastante da postura, né, da fala dos jogadores do Botafogo. Enfim, foi uma confusão geral. A arbitragem também perdida, muito perdida. Distribuiu cartão amarelo, teve cartão vermelho, teve expulsão. Teve de tudo nesse jogo de ontem. A questão é que o Vasco não tem nada a ver com isso. O importante é a vitória de hoje. Importante, claro, que os resultados na tabela dessa partida colaborou para o Vasco. E o negócio é o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, torcedor. Depois desse período de data FIFA, depois desse tempo que o Vasco teve para organizar o time, hoje, muita sinceridade, Rafael Paiva, não tem desculpa. Acabou a desculpa para dizer que o time não se encontrou, para dizer que o time não se encaixou. Hoje a vitória é fundamental. E com isso, o técnico Rafael Paiva deve tomar uma decisão de última hora. Vai surpreender a todos, exatamente. Felipe Coutinho deve ser mantido no banco. Informação veio dos nossos amigos Edu Canelas, Lineker Beyond, Mário Coelho Vasco, que faz uma cobertura ali importante em relação às informações sobre o dia a dia, sobre o treinamento do Vasco, sobre o que acontece ali no dia a dia no CT Moacir Barbosa. E a informação de última hora é que o meia Felipe Coutinho deve ser banco e reserva para o Dimitri Payet. Então o Payet deve ser titular hoje contra o Internacional. Então Paiva aí surpreendendo geral, tomando essa decisão de última hora. A primeira informação era que o Coutinho seria titular,
mas houve aí essa mudança. E outro detalhe é que o Paiva deve repetir uma escalação muito parecida daquela que foi contra a equipe do Bahia, naquela vitória por 3-2, onde podemos dizer que o Vasco fez ali seu melhor primeiro tempo na temporada. O primeiro tempo termina ali 3-1 contra o Bahia. O Vasco faz 3 gols em 30 minutos, com ali um desempenho do Bahia sensacional. E com isso, até parecido para esse jogo, um jogador que vai receber uma nova chance no time titular, e aí sim, é uma informação que surpreende a todos, é o Pablo Galdames. Ele é o favorito para começar a partida contra o Internacional, no lugar da vaga do volante Hugo Moura. Concorda, torcedor? Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos aqui à provável escalação do Vasco para essa partida. O goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Léo e o João Vitor fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo Matheus Carvalho, a dupla de volante Matheus Carvalho e Pablo Galdames no lugar do Hugo Moura. Aí vem a questão sobre as dúvidas para essa partida. Emerson Rodrigues na ponta esquerda ou o Leandrinho fazendo uma dobra com o Lucas Piton? Puma Rodrigues na ponta direita ou Maximo Domingues no lugar do Puma? E obviamente Verratti como centroavante. Já quero saber a sua opinião, torcedor, sobre essa provável escalação. No lugar do Rafael Paiva, como é que você escalaria? E outro detalhe que surpreende, Quem não está relacionado, que não vai ser relacionado para essa partida e ganhar alguns minutos, é o Paulinho. Provavelmente o Paiva vai esperar resolver essa questão da tabela do campeonato em relação à classificação a uma competição internacional para dar mais minutos ao Paulinho, ao que até podemos questioná-lo no final do jogo em relação à coletiva de imprensa, sobre quando será ali de fato uma oportunidade, uma chance para o Paulinho. Galera, vamos agora de olho no adversário, porque o Internacional ele vem de uma invencibilidade aí, mais de 12 jogos sem perder no Brasileirão, entre vitórias e empate. Um bom trabalho feito pela equipe comandada pelo técnico Roger Machado. E é o seguinte, jogadores como Aguirre deve fazer a sua estreia pelo Colorado. O argentino entra na lateral direita, já que o Bruno Gomes, muito conhecido pelo torcedor vascaíno, está suspenso. Bernabé também levou o 3º cartão amarelo e será substituído pelo René na lateral. Fernando, o volante, volta ao time após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita. Com isso, a provável escalação do Internacional: o goleiro Rocher, Aguirre, o Rangel, Vitão, René, Fernando, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Borré. Portanto, essa é a provável escalação do Inter. O desfalque são Bruno Gomes, Bernabé suspenso, Thiago Maia não viajou com a delegação, sofreu um desconforto muscular, e o Mercado passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Então, só um detalhe aqui, informação também sobre os jogadores do Vasco que estão pendurados para a partida: o Léo, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Paulo Henrique e Rayan são jogadores pendurados para essa partida de hoje. Bom, falar aqui sobre o mercado da bola. O Vasco tem mais um jogador na mira da Europa. Além do Rayan, que desperta o interesse de clubes ingleses, de clubes da Inglaterra. Inclusive o Vasco espera receber uma proposta de mais de 100 milhões de reais pelo Rayan. Também Lucas Piton, exatamente. Piton, além também do Matheus Carvalho ter esse interesse também de times da Europa. Lucas Piton, inclusive scouts vão estar na partida de hoje em São Januário para poder avaliar o jogador, tanto pela Europa também como pela MLS. Então são jogadores aí que o Vasco pode ter um lucro na próxima temporada como venda, o mercado da bola que já está chegando na janela de transferência, e com isso vai surgindo muitas informações. Galera, eu vou ficando por aqui com esse pré-jogo, com esse vídeo de notícias. À tarde ou no pós-jogo retornamos com muita informação sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaziada, visando aí uma classificação para Libertadores da próxima temporada, o Rafael Paiva dá uma mexida aí no time do Vasco e deve repetir aí,
quase a escalação do time que enfrentou o Bahia naquele primeiro tempo, né? Que pode ter sido o melhor primeiro tempo do Vasco na temporada, onde o Payet gastou a bola naquele jogo. O Vasco tem alguns desfalques, né? Como diz aí, o Moura não pode jogar por suspensão. Vai entrar aí o Pablo Galdames no seu lugar. Espero que faça um bom jogo, né? E que o Vasco saia vitorioso nessa partida para ficar ali nessa parte de cima da tabela, se aproximar muito, aproveitar que Cruzeiro e Bahia perderam na rodada, né? E o Vasco tem a chance ali de encostar mais ainda nessas equipes e ficar ali próximo de uma vaga para a próxima Libertadores, né? O Vasco que precisa dessa vitória para dar a volta por cima aí, né? O Vasco vem de derrota no Campeonato Brasileiro, então uma vitória dentro de São Januário será muito importante. Será uma partida muito difícil, porque a equipe do Internacional vem de 14 jogos sem derrota e uma equipe que está muito bem evoluída na competição. Então o Vasco, dentro de São Januário, deve fazer seu dever de casa e sair vitorioso para se aproximar ali, né, dessa zona de classificação para Libertadores. Quem sabe ali beliscar talvez uma vaguinha direta, né? Vamos ver aí como termina esse campeonato, que depende ainda da final da Libertadores e da final da Sul-Americana, para sabermos se teremos G8 ou G9 na competição. Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo também para mais amigos vascaínos.